Se eu acredito numa reforma hoje, acho que mais do que acreditar numa reforma hoje, ela é completamente necessária. E se ela vier a acontecer, ela tem que acontecer brotando e partindo da própria liderança. Porque se a gente faz uma análise, um paralelo entre aquilo que aconteceu no século XVI, onde Lutero é o principal proclamador aí, é o que exatamente acontece hoje com a prática da igreja. E quando Lutero se revolta com toda aquela situação que estava acontecendo, ele tinha um endereço específico para ir lá protestar. Eu acho que talvez esse seja a única coisa que não é paralela, porque hoje você não tem como protestar, você não tem um endereço específico para você ir escrever as teses, as 95, como no caso de Lutero, e você pregar isso lá e estampar isso. Uma reforma nos nossos dias hoje, ela teria que ser muito mais sutil que naquele tempo de simplesmente fazer uma declaração escrita. Ela tem que ser uma espécie de subversão do bem, através do retorno, esse é um outro paralelo, retorno à Bíblia, retorno às Escrituras, e mais do que o retorno às Escrituras, a vida tem que ser incorporada, e não apenas identificar aquilo que acontece hoje, que é o uso indevido do nome de Jesus, a utilização apenas daquilo que convém, uma escolha bem seletiva daquilo que é conveniente para aquilo que se prega, daquilo que quer se obter como resultado, onde na maioria das vezes os que estão na liderança estão ensinando, eles acham, começam até a acreditar de que os meios justificam os fins. Então, eu diria que mais do que uma crença na questão da reforma da igreja hoje, nos nossos dias, em pleno século XXI, isso é uma necessidade, porque eu não temo em dizer que a estrutura apodreceu, ela virou um depósito de lixo, em função do conteúdo que se afasta radicalmente daquilo que é a razão da fé, daquilo que Jesus propõe, daquilo que Jesus vive, daquilo que Jesus cumpre como missão de fazer a vontade do Pai, o que não acontece hoje como proposta de ensino através da liderança atual cristã. E isso em todos os segmentos. Pode-se pensar desde igrejas históricas, passando por igrejas pentecostais, neopentecostais, catolicismo, e especialmente por essa coisa que nós aqui no Brasil conhecemos como igreja evangélica. E eu diria que há sim uma necessidade de reforma, e que essa reforma precisa começar através da conversão, do nascer de novo desses que ensinam e não vivem, e que na verdade só Deus é que sabe quais são as motivações e aquilo que está por trás do que eles estão fazendo, e que eles ficam perplexos diante dos resultados que eles obtêm, e acham que porque crescem, acham que conseguem a atenção, que conseguem construir alguma coisa, isso é a credencial para eles dizerem que Deus está abençoando e que eles estão prosperando e que estão alcançando as pessoas. Só que na verdade, essas que estão alcançando, eu acredito que metade delas estão sendo devastadas através de um atropelamento, e os que são um pouquinho mais inteligentes, eles saem, 50% saem. Dos outros 50% que ficam, 25% acaba se tornando refém.
refém do sistema, refém da chamada visão. E os outros 25, com o tempo, acabam sendo feridos profundamente, porque não são pastoreados, não são amados, e que com o tempo eles vão acabar desconfiando que eles estavam sendo, na verdade, saqueados pelos inescrupulosos líderes religiosos do nosso tempo. Então, eu diria que essa turma toda que está na liderança, e falo isso porque eu não estou fora apenas como analista, falo isso porque hoje faço parte de um fenômeno mundial que se chama Igreja Emergente, que trata toda essa turma que foi e ainda está sendo atropelada e saqueada por esses que querem ser os verdadeiros popstar da fé, que querem que todos vivam nas suas sombras, achando que essas pessoas vão viver debaixo da sua autoridade espiritual. Nós precisamos sim, com urgência, de uma reforma na nossa prática, na nossa teologia e especialmente na nossa ortopraxia, que é a prática teológica das Escrituras. E é por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos sim de uma reforma.